Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como você já deve estar ciente, a PEC sobre a manutenção do Fundeb foi aprovada em votação de 2 turnos na Câmara dos Deputados. Fundeb significa Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. E esse nome, na minha opinião, é um engodo. E não é por menos que foi criado pelo bandido de 9 dedos em 2006. É óbvio que ninguém em sã consciência seria contra a manutenção e desenvolvimento da educação básica, muito menos contra a valorização dos profissionais da educação. O problema é que, na prática, o fundo não corresponde ao que o seu nome propõe. Podemos fazer uma analogia com o PSOL, que significa socialismo e liberdade, quando na prática socialismo e liberdade são antíteses. Se você tem socialismo, você não tem liberdade. E se você tem liberdade, você não tem socialismo. Mas enfim, o que eu quero dizer é que o Fundeb, pelo menos até agora, atendeu a interesses contrários aos objetivos sugeridos pelo seu nome. A proposta em si não é ruim, mas o nosso sistema faz com que os seus propósitos sejam desviados. E quando falo desviados, podemos inclusive entender no sentido literal do termo. Bom, e hoje eu quero falar como funciona o Fundeb e por que eu, assim como a Bia Kicis, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o Paulo Eduardo Martins e outros deputados da base governista, somos contra essa PEC. Mas antes, confere se você continua inscrito no canal, confere se o sininho das notificações está ativo, já deixa o seu like no vídeo e não esquece de deixar algum comentário, nem que seja só um alô, pois isso também ajuda bastante para que esse vídeo seja visto por mais pessoas. Então vamos lá. A princípio, o dinheiro do Fundeb é usado, entre outras coisas, para pagamento de professores, outros funcionários das escolas, equipamentos necessários ao ensino, concessão de bolsas e aquisição de material didático. E para isso o fundo recebe aportes obrigatórios de municípios e estados, do Distrito Federal e da União. E é uma forma de garantir que o governo destinará certa quantidade mínima de recursos para a educação básica. Porém, o Fundeb não tem caráter permanente, pois não está previsto na Constituição. Como falei, foi criado em 2006 pelo Lula e começou a funcionar em 2007 com uma validade de 14 anos, que termina em dezembro deste ano. A PEC é justamente para dar estatura constitucional ao fundo, convertendo-o em um instrumento permanente da nossa legislação. E é aí que mora o primeiro grande problema. O Fundeb não melhorou nossa educação até agora. Mas se as alterações propostas por essa PEC vão colocar a nossa educação em um patamar melhor ou não, isso eu não vou discutir. O fato é que constitucionalizar essa matéria é extremamente deletério para o país, pois qualquer mudança futura só poderá ser feita por emenda constitucional, que precisa aí da aprovação de 3/5 do Congresso em 2 turnos, o que torna praticamente impossível voltar a esse tema no futuro. Hoje Bolsonaro é o presidente do país, amanhã pode ser algum poste do Lula ou pode ser um Ciro Gomes da vida. Um governo conservador não deveria fazer algo que não possa ser desfeito pelos governos vindouros. Isso é perigoso demais. Ao invés de constitucionalizar o fundo, ele poderia se manter como lei ordinária e apenas ser prolongado por mais um determinado tempo, visto que encerra agora em dezembro. E futuramente, o fundo poderia ser novamente reavaliado e ter sua vigência estendida ou não. O fato é que muitos foram levados a crer que a PEC do Fundeb era pela educação de base, quando que na verdade o objetivo principal era atender interesses classistas e corporativistas contidos na proposta, evitando possíveis vetos do presidente. Resumindo, centrão e esquerda jogaram com todos e criaram um problema para as futuras gerações. Mas como eu estava dizendo aí no início do vídeo, na realidade, o Fundeb serviu até agora a interesses contrários aos fins que o seu nome sugere. O fundo funciona assim: as unidades federativas e os municípios
são obrigados a depositar no Fundeb 20% do que arrecadam com uma série de impostos. Em cima desta arrecadação, a União tem que complementar anualmente em no mínimo 10% dos recursos totais do fundo. E isso significa que o volume mais robusto de recursos financeiros do fundo recai sobre os estados mais produtivos do país. E para completar, os cofres da União, que também já são abastecidos principalmente com recursos desses estados mais ricos, ainda têm de complementar com mais 10% do total. Para se ter uma ideia, este ano o fundo vai colocar 168 bilhões de reais em recursos para as instituições públicas de ensino fundamental em todo o Brasil. E a União ainda terá que arcar com mais 16,8 bilhões de reais. E agora a PEC prevê o aumento gradativo do desembolso da União para 23% até 2026. E isso sabendo que estamos em plena crise causada pela pandemia. A proposta prevê também o aumento do gasto com os professores de 60% para no mínimo 70% do total dos recursos aportados. E esse dinheiro todo, mesmo que não seja desviado, o que a gente sabe que é bem difícil, acaba servindo para atender propósitos eleitorais. O argumento dos que são favoráveis à PEC é que enviando mais dinheiro para os rincões do país, principalmente para ser gasto em no mínimo 70% com professores e servidores, o problema da educação básica e fundamental será resolvido. Mas isso não passa de uma tremenda falácia, pois desde 2007 esse dinheiro todo acabou sendo usado para fins eleitoreiros, no caso para aumentar a massa de funcionários públicos despreparados, mantendo assim os cabos eleitorais que ajudaram a eleger os políticos mais execráveis da nação. Se o objetivo fosse mesmo promover a manutenção e desenvolvimento da educação básica e da valorização dos profissionais da educação, já deveríamos, nesses 12 anos de existência do fundo, obter alguma melhora, nem que fosse ínfima, nas avaliações do PISA. No entanto, o que se observa é que a avaliação após avaliação, a posição do Brasil só piora. Mas veja bem, é claro que eu estou julgando o Fundeb de acordo com o cenário apresentado nos governos anteriores. Agora, com Bolsonaro, tudo pode melhorar. E eu acredito nessa melhora. Inclusive, o fundo pode abrir caminho para a implantação dos colégios cívico-militares. Porém, como eu falei no início do vídeo, amanhã podemos ter novamente um governo de esquerda e corrupto. É por isso que o Fundeb deveria ser mantido como lei ordinária e não transformado em cláusula constitucional. Para se ter uma ideia, o CLT funciona como lei ordinária há quase 80 anos. Se o fundo também fosse mantido em lei ordinária, não mudaria nada, mas passaria por sanções do presidente. E por isso esperaram até o último dia para eliminar essa opção. O que precisamos entender é que o MEC é dominado pela esquerda. O Weintraub, além de não ter tido tempo para fazer a limpeza necessária, encontrou uma tremenda resistência, tanto que teve que ser exonerado. O atual ministro foi colocado na pasta pelos militares para criar um ambiente conciliatório, o que indica que inúmeras cabeças serão mantidas. Porém, toda essa montanha de dinheiro despejada no Fundeb desde a sua criação no governo Lula sempre foram mal aplicados e a universalização da educação foi conquistada em detrimento da qualidade do nosso ensino. Sendo assim, eu não vejo o menor sentido em injetar mais dinheiro sem antes fazer a limpeza necessária ou ao menos ter um planejamento desenhado nesse sentido. Na minha opinião, é completamente contraditório o sujeito ser favorável ao escola sem partido, querer acabar aí com a doutrinação nas escolas e ao mesmo tempo ser favorável ao Fundeb nos moldes que está sendo proposto. É por isso que, mesmo contrariando a direção do governo, a Bia Kicis e o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, assim como os demais deputados que votaram contra a PEC, estão, na minha opinião, cobertos de razão. Ah, Luiz, então quer dizer que você está indo contra o Bolsonaro? Bom, o que precisa ficar claro
é que meu apoio ao presidente continua firme e forte. Estou fechado com Bolsonaro até 2026. Agora, não é por isso que vou dizer amém quando o governo apoiar pautas que não são conservadoras. A pedido do general Luiz Ramos, a Bia Kicis saiu da vice-liderança do governo por ter votado contra a PEC. Mas antes disso, também a pedido dos militares, saiu o Daniel Silveira para dar vazão ao Centrão. E recentemente foi o deputado Ottoni de Paula, que saiu porque xingou o ministro Alexandre de Moraes. Sim, o governo Bolsonaro se alinha cada vez mais aos militares e ao Centrão, enquanto se afasta dos bolsonaristas e conservadores. E faz isso por uma questão de sobrevivência. Faz isso porque o sistema é foda, parceiro. Bolsonaro, desde que subiu a rampa do Planalto, começou uma guerra. Nessa guerra perdeu algumas batalhas, venceu outras e em determinados momentos teve que ceder ao inimigo. É nítido que agora está acontecendo um verdadeiro desmonte na base do governo, no Congresso. Sei que votamos no Bolsonaro por conta de suas pautas conservadoras. Sei que votamos no Bolsonaro contra o domínio do centrão fisiológico. E o Bolsonaro lutou com a gente por isso tudo até onde deu. Mas chegou um ponto que ele precisou abrir mão de algumas batalhas para não perder a guerra. Política é a arte do possível. Ou Bolsonaro cede para se recompor e assim tentar aprovar pelo menos algumas das pautas do programa que foi vitorioso nas urnas, ou ele fica fora de combate e o país volta de vez para as mãos do inimigo. O jogo é bruto, é realmente frustrante ver a Bia Kicis sendo substituída por alguma figura do Centrão, mas é necessário para se manter vivo. E nós, como eleitores, devemos sempre demonstrar quando o governo está rumando por um caminho que foge do objetivo para o qual ele foi eleito. O eleitorado é a bússola de todo o governo. Um eleitorado que não se manifesta é como uma bússola quebrada. E com o tempo, esse governo pode se perder de vez. Demonstrar desaprovação ou mesmo criticar é diferente de atacar irracionalmente, como faz o Nando Moura, por exemplo. Criticar, quando for necessário, é apontar para o norte. Mesmo que o governo tenha que ir para leste ou para oeste para desviar de um perigo que o tiraria de vez do trajeto, ele tem sempre que olhar para a sua bússola e ver onde está o norte. E no caso da PEC do Fundeb, ela foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados, ou seja, ainda faltam 2 votações no Senado. Sendo assim, temos mais um excelente motivo para demonstrar desapreço e continuar criticando a proposta. E ainda cobrar nossos senadores para que votem contra. Pessoal, antes de terminar o vídeo, eu quero só passar um recado rápido e importante. Até o dia 30 de julho, minha biblioteca está com todos os livros em promoção. E é promoção de verdade. A gente conseguiu aí um acordo para vender os títulos praticamente a preço de custo. Tem livro com até 60% de desconto. Então, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. O link está aqui na descrição. Olha só, tem o lançamento exclusivo da biblioteca, Escola de Frankfurt, Palácio de Prazer do Demônio, do Michael Walsh, de R$ 59,00. Vai sair por R$ 41,00. É impossível compreender a guerra cultural que estamos vivendo sem compreender a Escola de Frankfurt. O Marxismo Desmascarado, do Mises, leitura fundamental também, de R$ 35,00 você vai pagar só R$ 19,00. Introdução à Nova Ordem Mundial, do Alexandre Costa, só R$ 23,00. A Vida Intelectual, do Serge Langs, R$ 23,00 também. Maquiavel ou A Confusão Demoníaca, do professor Olavo, vai sair por R$ 24,00. A Virtude do Nacionalismo, livro que eu estou cansado de indicar aqui, de R$ 58,00, você vai pagar apenas R$ 32,00. E um livro que eu considero aí a primeira leitura que você deve fazer se quiser começar a entender um pouquinho a situação política do nosso país, que é o livro do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Por que o Brasil é um País Atrasado. Eu tô sem ele aqui para mostrar para vocês, mas de R$ 70,00 nessa promoção vai sair por R$ 52,00.
Bom, eu vou deixar o link de cada um desses livros aqui nos comentários. Estará no primeiro comentário. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião. E lembrando que se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e quiser ajudar a manter esse canal em plena atividade, além de comprar livros na minha biblioteca, você também pode contribuir com qualquer valor através do nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e Parler, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!